Neste bloco agora, nós conversamos com a professora Maria Gorete Tavares, que é doutora em Geografia, professora da UFPA, da Universidade Federal do Pará, que também é a cara de Belém, né? E aí a gente fala de um projeto da professora Maria Gorete, que são os roteiros geoturísticos. É um projeto que tem 7 anos já foi feito, começou há 7 anos, desde 2011, e que é um projeto interessantíssimo, que ela leva pessoas, grupos de pessoas, a uma visitação, né, monitorada, digamos assim, aos bairros históricos da cidade, assim falando a grosso modo, né, professora? E agradecer também por ter vindo. Queria que a senhora falasse um pouquinho, começasse por aí, da criação desse projeto e por que ele deu tão certo, né? Porque às vezes a gente tem, quem está aqui de fora, a gente tem a ideia de que as pessoas, e o Michel, que também tem um projeto muito bacana, parecido, né, em relação a Belém, aos bairros históricos, enfim, que as pessoas não se interessam muito por conhecer a cidade, né? Não é... É certo que vão muitos turistas, né? Pessoas de fora, mas me parece que o grosso do público é o pessoal de Belém mesmo. Queria falar um pouquinho disso, quer dizer, nós todos nos interessamos muito pela história da cidade e mesmo que possa parecer que não seja bem isso. Não, pois é, o projeto ele surge há 7 anos, hoje nós estamos fazendo 7 anos, porque... Começou no aniversário de Belém, né? Começou dia 12 de janeiro de 2011, foi o primeiro roteiro, hoje são 9 roteiros, né? E esse primeiro roteiro é justamente o que nós vamos oferecer amanhã, que é o roteiro do surgimento da cidade de Belém, o roteiro da cidade velha, né? Ele começa lá no Forte do Castelo. Então a ideia do projeto é trabalhar, primeiro, pensar numa proposta de turismo alternativo, porque naquele momento nós levantamos o que existia de perspectiva para o turista, por exemplo, chegar à cidade e conhecer a cidade a pé, né? Naquele momento a gente não conseguiu identificar nada. Ao mesmo tempo, para além do turista, tem a população também, né? Então, um projeto que também atendesse e que pudesse falar da história, da geografia, né? O carro-chefe do projeto é a geografia, eu sou geógrafo, mas também com a história, com a arquitetura, com conhecimentos gerais sobre a cidade, mas falando do patrimônio, tanto material, leia-se o patrimônio edificado, e o patrimônio imaterial, né? O que é? As festas, o cheiro, né? A alimentação, a cultura alimentar, né? O modo de falar, quer dizer, tudo isso é tratado no projeto, né? Então, inicialmente, o que nós pensamos? A partir das nossas pesquisas, na UFPA, nós temos um grupo de pesquisa que trabalha com a geografia e o turismo, e hoje também o patrimônio, nós pensamos num projeto que pudéssemos jogar, então, para a sociedade, através de um projeto de extensão, que é um fim também da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Claro. E isso se fortaleceu nos últimos 15 anos, essa ação extensionista da UFPA, né? Na geografia também, né? E a ideia seria oferecer, então, um roteiro a pé, né? Que circulasse a cidade, determinado ponto, nesse primeiro a Cidade Velha, por exemplo, e que nós determinasse alguns pontos de parada para falar justamente desses aspectos, da história, da geografia, né, da arquitetura. Existe uma monitoria, né, que é feita por alunos, são alunos que são desde alunos da iniciação científica, né, do ensino médio, iniciação científica da graduação e os alunos da pós-graduação, do mestrado e do doutorado também, né, lá da geografia, mas já tivemos a participação de alunos de outras áreas, como da arquitetura, e deu super da certo, história. Né? Super certo. E a partir daí, isso é distribuído entre os alunos que fazem pesquisa e eu vou junto com eles fazendo o roteiro. Mas o público tem muito turista, mas tem muitas pessoas que moram em Belém, os belenenses são os que moram aqui. A maior parte. Para você ter uma ideia, 7 anos de projeto, o nosso cálculo é estimado em torno de 6 mil pessoas já participaram. Olha só. Dessas 6 mil pessoas, seguramente 95% são moradores da cidade. Olha aí. O que demonstrava uma necessidade também. As pessoas, né, querem conhecer desse morador, né, de conhecer a cidade. Que a maioria desses moradores diz assim: professor, eu nunca passei por aqui. Ou então, eu passo aqui todo dia e nunca vi esse aspecto da cidade, né? E o que isso é importante? Isso é importante porque dá uma formação à ideia da cidadania, de que a cidade nos pertence. E se ela nos pertence, né, e eu estou falando aí da rua, estou falando do patrimônio material e imaterial, nós temos que cuidar também. Não cabe só ao Estado. O Estado tem que cuidar, evidentemente, falando município, Estado, né, União, mas a população
né? Ela tem que cuidar da cidade e tem que pensar em ações também do cuidar, de valorizar, né? De cobrar, por exemplo, do Estado, ações, né, ligadas a essa questão do patrimônio. E quando a gente está falando do patrimônio, o projeto também é algo interessante, que a gente diz o seguinte, olha, a educação patrimonial é importante, mas se não tiver atrelada à educação ambiental, né, também não funciona, né? Então, Belém, como outras cidades brasileiras, nós temos problemas sérios. Claro. E que durante o roteiro, eu digo assim, o roteiro não é para falar só do bonito, né? Só, entendeu? Nós falamos dos problemas da cidade. Porque qualquer projeto ligado à questão do turismo ou um projeto ligado à questão de política patrimonial, ele tem que conversar com os outros setores que tratam, por exemplo, da circulação, da violência, da mobilidade, né? Do lixo tudo, na cidade. Tudo, claro. Porque nós andamos nesse projeto, né? Nós fazemos uma circulação a pé. Então a gente anda e encontra muito lixo. Se depara com a cidade real, né? Michel também tem um projeto, né? Parecido. Eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade que eu nunca matei. Diga. Mas o que levou a senhora a fazer isso, professora? A senhora fez isso em algum lugar, leu num projeto, vivenciou uma experiência isso como foi essa? Importante essa tua pergunta, porque eu tive a experiência de participar de um projeto de um colega do Rio, o professor João Batista, da UERJ, que há 15 anos ele desenvolve um projeto que ele chama Roteiros Geográficos, que é o trabalho de campo da disciplina da geografia que ele faz isso. Ele, né, também ele oferece para a população e faz a circulação. Isso me inspirou. Né? E também as minhas pesquisas, que eu já trabalhava ligada à questão da geografia relacionada ao turismo, né, políticas de turismo e a questão do patrimônio, me incentivou também a pensar um projeto de extensão que eu pudesse aliar o que eu estava fazendo a pesquisa. O que acontece? Todos esses alunos que são envolvidos no projeto, eles fazem pesquisa. Já desenvolveram trabalho de conclusão de curso, que saíram sobre a temática, dissertações de mestrado, teses, doutorado. Os meus projetos de pesquisa estão relacionados à temática também, né? Então, existe uma produção científica que nós estamos tentando agora organizar um livro base nesse projeto para contar toda essa história do projeto e dessa produção científica. Vamos falar disso aqui no programa. Inclusive, neste final de semana, vocês vão fazer um roteiro. Amanhã. Amanhã, sábado. A partir de que horas sai de onde? Amanhã, sábado, nós estamos saindo 8h30 lá do Forte do Castelo. Esse é o percurso da Cidade Velha. Qual é o percurso? Nós saímos do Forte, descemos a ladeira ali do Forte, e paramos lá na Feira do Açaí. Falamos da Feira do Açaí, falamos do açaí, falamos do rio, né? Da questão dessa relação da população com o rio. Porque Belém, uma outra identidade importante de Belém, que é uma cidade ribeirinha também. Ela tem uma face ribeirinha, né? É uma metrópole, então existe muito... Tem as ilhas, que tem a gente acaba ilhas, esquecendo. A maior parte da área territorial de Belém são ilhas, não é a parte continental, né? Isso é importante também nós frisarmos aqui. Aí nós subimos e paramos ali na Praça Frei Caetano para falar daquele conjunto arquitetônico, Museu de Arte Sacra, a Catedral, 11 Janelas. Seguimos pela primeira rua de Belém, a Siqueira Mendes. Paramos ali em frente à Casa Rosada, que é atribuída ao Antônio Lande, um arquiteto importante do século XVIII. Tem um outro roteiro só sobre o Antônio Lande, né, no século XVIII. Aí seguimos a Siqueira, falamos daqueles usos da Siqueira Mendes, dos portos, da antiga casa onde funcionava a fábrica Soberano, né, de refrigerante, de Guaraná. Paramos ali na Praça do Carmo, para falar Praça do Carmo, da Igreja do Carmo. Ali sempre nós pedimos para a Dulce Rosa Roque participar, que ela coordena, né, uma ação importante da associação lá dos moradores da Cidade Velha. Então, também para falar como é que estão as ações ligadas à questão da Cidade Velha. E em seguida nós vamos até a Igreja de São João, né? Falamos também da Igreja de São João, também do Lande, né? Também do Lande, o Marco do Lande. Em seguida, nós paramos em frente aos dois palácios. O Palácio Antônio Lemos, que é o palácio lá do início do século XX, da borracha, né? E o Lauro Sodré, que também é uma obra do Antônio Lande, né? E que hoje é o MEP. Esse né? é o roteiro que vocês fazem, que seria o roteiro da Cidade Velha, da Cidade Velha, do núcleo da cidade inicial, que vocês vão fazer amanhã, né, professor? E amanhã vai ter uma questão interessante. Ao final, nós falamos da Praça Pedro II, do Museu do Sírio, e terminamos dentro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, do IHGP, do qual eu sou sócia também, e vamos fazer uma pequena visita guiada. A nossa presidente, a professora Anaísa Virgolini, estará lá, né? Vai falar também sobre o Instituto, é uma oportunidade de entrar no Instituto, né? Então o roteiro começa às 8h30, ele é a pé,
né? E termina por volta de E meio-dia. qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar. É gratuito, né? É uma ação gratuita. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Informações valiosas, né? Então, estamos hoje aqui, eu pelo menos, sabendo de coisas e tal que eu não sabia, outras que eu já havia esquecido e agora volto, enfim, agradecer, né, claro, a esses convidados maravilhosos. Mas diga lá, Dani, vamos lá, vou registrar a participação de algumas pessoas, porque não vai dar para fazer todas as perguntas e comentários. Claro. Georgiana Santos, do Marco, Leila Ribeiro, Leonor Souza, Mayumi Teixima, Antônio Jaime. Temos a Andréa Rodrigues, do bairro de Fátima, dizendo que Belém deveria ter uma zona franca. E Levi, a senhora pode comentar também sobre isso, e o Levi Fernandes, da Campina, disse que Belém, na opinião dele, deveria ser uma Veneza brasileira por conta dos canais. Por que não foram aproveitados? Então tá aí duas perguntas. Houve Primeiro, um projeto Veneza, né? lá no século XVIII, Michel também pode complementar comigo, né? De que poderia ter sido feita aqui, né, uma Veneza, a interligação dos canais, né? Só que naquele momento era um projeto muito caro também, né, para os portugueses, né? Então era muito mais fácil você aterrar. E até hoje nós sofremos com as consequências disso, né? Com as chuvas, todas essas áreas que alagam, por exemplo, você olha ali na Avenida Portugal, a própria Doca, mesmo na área central, né? Por quê? Passam rios por baixo, né? Então, houve esse projeto, evidentemente, né, no século XVIII, da possibilidade de ter feito essa interligação, mais ou menos o que foi feito um pouco ali com Recife, né, um pouco daquela ideia. Agora, da Zona Franca, eu não entendi. Ela fala que... Ela acha que Belém deveria, como tem a Zona Franca de Manaus, ela acha que Belém também deveria... O projeto da Zona Franca é um projeto, né, da época da ditadura, né, lá Belém 60, precisaria né, mesmo da Zona década de Franca? 60. Economicamente, eu acho que a questão não é essa. A questão é pensar em projetos que possam valorizar a economia local. Né? Porque Mais do que uma zona franca, toda a nossa né? Mais história do que produtos da importados. Amazônia e do Pará foi pensando para fora e não pensando a partir de dentro. Né? Então, todos esses projetos que vieram, projetos extrativistas, minerais e tal, essa foi a grande questão. E Belém sofreu com isso. Porque se nós temos hoje uma cidade inchada, com vários problemas ligados, eu estou falando aqui, né, da violência, da questão do lixo, tem a ver com esse inchamento da população urbana dos últimos 40 anos, em função da opção dos grandes projetos. E na hora de, como Belém vai ser ligada por rodovia, né, para o Nordeste, para o Centro-Sul do Brasil, né, vai ser uma válvula de escape também, por essa mão de obra liberada desses projetos. Ou ela volta para o seu local de origem ou vai para as cidades. E hoje nós estamos sofrendo com isso. Então, né? tem que ter cuidado com esses projetos. Né? Assim que isso tem a ver também com a questão do nosso patrimônio. Quer dizer, se existe uma pressão hoje sobre a questão do centro histórico, né, da questão da preservação, né, também tem a ver com isso. A cidade não tem mais para onde crescer. Só para a gente encerrar, Michel também acha que Belém precisa de Zona Franca? Não. Ou não? Como a professora Gorete acha que não? Precisa de uma zona de proteção de patrimônio histórico. Também concordo. De outros projetos. Temos Só pra mais gente uma encerrar, sugestão aqui diga. pelo Twitter da Pérola de Souza. Ela é cega e ela deixa sugestão para que os roteiros geoturísticos tenham também um trabalho fornecendo recurso de audiodescrição para deficientes visuais. Isso fica uma sugestão que a gente pode estudar aí para bacana. o futuro. Legal. É uma ideia aí bacana, né? Professora Gorete, a senhora vai continuar conosco, claro. Vamos ter um outro bloco, mas eu agradeço imensamente pela participação. Parabéns por esse projeto, né? São 7 anos que ele continue longa vida e amanhã você já sabe que vai ter mais uma edição dos roteiros geoturísticos e com ali o bairro da Cidade Velha, o núcleo inicial de Belém.